Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém, queridos? Nosso texto hoje está em Josué 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano e até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e o grande mar, para o poente do sol, será o nosso limite, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a Moisés, prometi aos teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro, antes, não cesse de falar desse livro da lei, antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, nem temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que não seja eu a pregar, a ministrar, Senhor, nesse último culto, nessa virada de ano, mas seja o teu Espírito a falar com cada um. Paizinho, fale com cada vida aqui. Senhor, fale aos corações, Senhor, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos restaurar em nossas vidas. Senhor, eu sei que o Senhor tem muito para entregar, para falar e para fazer. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem sentar-se. O tema da nossa ministração, nesse último culto do ano, nessa passagem de ano, e nesse ano que nós estamos entrando a caminho da terra prometida, é ouvindo o chamado. Josué ouviu o chamado. Então, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o chamado, sobre ouvir o chamado. Tem muita gente que é chamada, porém, nem todos querem ouvir. Muita gente é chamada, porém, nem todos querem atender o chamado. Eu mesmo conheço muita gente com potencial, conheço muita gente que conhece muito bem a Bíblia, mas não ouve o chamado. No começo da minha conversão, eu conheci homens que conheciam muito bem, até sobre arrebatamento, até sobre o Velho Testamento, até sobre a arca, sobre a construção, tabernáculo, todas essas coisas. E algum tempo atrás encontrei com ele em um trem, o cara 100% desviado da palavra do Senhor. Então, queridos, o povo tem um chamado, mas pelo caminho se desvia do chamado. Então, presta bem atenção, o Senhor tem um chamado especial para nós em 2018. 2018, Deus está nos chamando para fazer grandes coisas. Ter um chamado, ser chamado é um grande privilégio que não é para todos, infelizmente, porque tem muita gente com potencial, e felizmente que não é para todos, porque existem alguns que eu conheço que se tivesse o chamado, acho que ele mandava matar metade da face da terra. Então, infelizmente para alguns que têm um potencial, que não houve o chamado, e felizmente para alguns que seria um grande carrasco. Então, queridos, Josué em 1,19, Deus fala com ele em alto e bom som. Deus falando, como eu estou falando para você, que vocês estão me ouvindo, Deus falou: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou
aos filhos de Israel. Josué soube esperar um tempo. Esteve um tempo para ele esperar. Querido, ele foi líder por um bom tempo. E ele liderou e obedeceu, e mandou. E o povo vivia bastante naquela época, né? Haja visto Moisés, morreu com 120 anos. 120 anos, querido. Então, você imagina quanto tempo que Josué foi servo e fiel a Moisés? Parou para entender o quanto? Acho que pelo menos uns 40 anos, ou perto disso, porque foi o tempo que eles ficaram no deserto, por volta de 40 anos. Então, queridos, e isto só foi possível porque Moisés morreu. Existem situações que quando nós deparamos com a morte, nós nos mexemos e agitamos e fazemos aquilo que nós não faríamos de uma maneira normal e natural, enquanto alguém é vivo. No caso aqui de Moisés, Josué teve que levantar, Josué teve que pôr a mão, Josué teve que se dispor, Josué tem que falar, agora é comigo. Agora, né? Então, aquele que esperava ir buscar do Senhor para ter a direção, agora ele ia buscar do Senhor. Então presta bem atenção, querido, isso vai acontecer com as nossas vidas também. Se tem alguém buscando por você, vai chegar um momento que você vai ter que buscar, você vai ter que orar, você vai ter que interceder, está entendendo? Existem coisas que você vai ter que começar a fazer, foi o caso aqui. Então Josué teve um grande desafio pela frente, assumir o lugar de Moisés, e era um posto extremamente importante, assumir um cargo extremamente importante. Então, queridos, presta bem atenção, isso serve para hoje e para agora. Desafio para 2018, assumir um cargo novo, assumir uma posição nova, assumir um posto novo. Será que estamos dispostos a isso? Será que estamos dispostos a assumir coisas novas como Josué? 2018 está chegando. Então, queridos, por que não dizer, esse ano novo chegando, será que você vai conseguir encarar? Será que você está disposto a olhar e falar assim, não, eu vou encarar um posto, um cargo, uma situação, uma posição, um desafio, um trabalho novo, uma conquista nova? Olha, queridos, existem pessoas que estão esperando só você se dispor para você fazer. Amém, queridos? E nós vivemos em um mundo extremamente competitivo, cruel e hostil. Mas o Senhor deu as instruções para Josué. E quais foram as instruções? A primeira instrução que ele deu está no versículo 2, dispõe-te, versículo 1, aliás, dispõe-te. Versículo 2, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te. Então, queridos, eu falei sobre isso hoje de manhã, disposição. Sem disposição você não chega a lugar nenhum. Sem disposição você não pode fazer o impossível. O impossível nós podemos fazer, mas sem disposição você não vai fazer absolutamente nada. Ninguém vai a lugar nenhum e ninguém chega a lugar nenhum quem fica na rede balançando, quem fica dormindo, quem fica vendo TV. E agora nós temos a TV, a rede e o rádio, tem um concorrente novo, o WhatsApp, Facebook, Instagram. Não sou contra, eu também uso tudo isso, mas temos que ter o que? Alguns limites. Amém, queridos? Porque olha, presta atenção, todo mundo já passou por isso, começa a descer, vai uma hora assim, sem pestanejar, você fica uma hora com a cabeça baixa na posição que é errada. Então, queridos, se você não estiver disposto a encarar o mundo, encarar um desafio, nós vamos perder tempo, vai ser mais um ano que vai passar. Ninguém vai para lugar nenhum se fica parado, perdendo tempo e marcando passo. Amém, queridos? Então, você não vai fazer acontecer. Então, você tem que se policiar com aquilo que está roubando o seu tempo,
Com certeza aqui todos têm potencial para avançar, para conquistar, mas se você não estiver disposto, presta bem atenção, você vai ter sono, você vai ter WhatsApp, você vai ter Facebook, você vai ter Instagram, você vai ter a rede e talvez você vai ter alguma outra coisa para fazer que eu não estou lembrando aqui, que vai roubar o seu tempo, amém, queridos? E o que o diabo quer é roubar o seu tempo. Quem diria que um dia você pelo celular, pelo telefone ia fazer tudo isso? Nós fazemos agora, e vai aparecer coisa nova ainda, com certeza. Então, queridos, presta bem atenção, qual foi a segunda instrução? Rapidamente, hoje nós temos o nosso tempo meio limitado. A segunda instrução: passa este Jordão. Havia um grande obstáculo que era o Rio Jordão, rio caudaloso, um obstáculo natural. 2018, nós vamos atravessar o Jordão. Amém, queridos? Temos a terra, mas a primeira saída, o primeiro passo é atravessar o Jordão rumo à terra prometida, rumo à promessa do Senhor. Então, queridos, a terra já era prometida, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta bem atenção, não sei se você já se pegou pensando nisso, ou não. Deus deu uma terra que era habitada. Presta bem atenção, Deus não deu um terreno baldio. Vai lá, é o seguinte, assume aquele terreno lá que é seu, assume aquela cidade. O Senhor mandou ele assumir um local, e o Senhor deu um local que tinha um povo forte lá. E talvez você fique pensando, mas é justo isso? Então, presta bem atenção, Deus que é o dono da terra, Ele que criou a terra, Ele é o dono de tudo, e Ele dá para quem quer, como quer, do jeito que quer. Então existem coisas que não dá para a gente discutir com Deus. Deus deu porque Ele criou, Deus deu porque Ele fez. E agora é o seguinte, quando você ganha uma coisa que é muito fácil, dificilmente nós damos valor. Quando você ganha uma coisa que é só pegar, enfiar a chave, ligar e dirigir, ou enfiar a chave, abrir e entrar, é muito fácil. Agora, quando nós conquistamos, quem lembra o primeiro carro que você comprou aqui? A primeira casa, nossa, era demais, né? As primeiras coisas, né? O primeiro carro que eu comprei, vocês não acreditam, eu sei que hoje é pau velho, né? Mas eu comprei um Opala 75 SS, cor de abóbora, gente. Os caras chamavam de viatura, que era o mesmo carro, era a mesma cor do carro da polícia na época. Os caras falavam, Miguel, cadê a viatura? Né? Então, os caras chamavam meu Opala de viatura, né? E deu uma batida, deu perca total com ele. Né? Mas eu nunca me esqueci daquele carro, o primeiro carro que eu comprei. Então, o Senhor deu sim, o Senhor dá sim, mas nós temos que cuidar e trabalhar para manter tudo isso em ordem. Dou aos filhos de Israel. Deus dá tudo, a terra Ele deu de presente. Você imagina, falou assim, é teu, só que é o seguinte, você vai ter que lutar. Lembrando, queridos, que isso era a promessa, depois você lê em casa, se tiver com tempo, Gênesis 12, 15 e 17, nós vamos ler, durante essa campanha aqui que nós vamos fazer, nós vamos ler, mas lá, o Senhor deu, e depois de 400 anos, que eles assumiram, que eles conquistaram, queridos, prestem atenção, entre o dar para Abraão e a promessa de Abraão em Gênesis, que é o começo de tudo, demorou 400 anos, mas chegou o dia, e chegou o dia de conquistar, né? Então, Josué tipifica Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Josué assumiu que ele conquistou, houve descanso na terra. Quando Jesus assumiu e colocou o ministério dele para trabalhar, que foram 3 anos e pouco, a terra também, as nossas vidas também, nós vamos entrar em descanso. E antes de Jesus agir, e antes de Jesus nascer, também a terra ficou sem comunicação com Deus por 400 anos também. Então, queridos, tudo isso é texto bíblico, tudo isso está escrito, nós vamos trabalhar em cima disso. Agora, presta bem atenção,
Josué foi para guerrear com um povo militarmente superior. Quando você pega um povo que fala assim, vai ser moleza, né? Quem arrumava briga na escola quando era criança aqui? Pô, só nós três, ainda bem que tem mais aqui, né? Quando você arrumava briga na escola que você era criança, como é que é? Você olhava e falava assim, vai ser fácil, né? E aí o pau fechava, não é verdade? Agora, quando não era fácil, o que você fazia? Chamava o teu irmão, não é verdade? Mas Deus deu aqui para Josué 7 povos, queridos, militarmente superior, militarmente mais forte, mais guerreiro. Então, queridos, mas mesmo assim ele encarou, porque é o seguinte, se fosse alguma coisa que era fácil, não teria graça, não é verdade? Então, às vezes, Deus dá algumas coisas extremamente complicadas, porque Ele vai estar contigo. Ele manda você para a terra prometida, Ele encaminha o povo para a terra prometida, mas Ele vai junto. Está entendendo, queridos? Você vai ter que fazer a tua parte, e Ele vai junto, né? Quem já teve um filho que você fica policiando ele, tomando a conta dele? Já tiveram, quem teve filho pequeno já sabe o que eu estou falando, né? Entendeu? Então, o Senhor até nos deixa, às vezes, passar pelo olho do furacão, mas Ele está sempre com a gente, né? Tem um caso na família muito parecido com isso. Nós tínhamos um filho homem pequeno, aliás, temos agora que ele está grande, né? E nós íamos passear no shopping, ele sempre fugia de mim no shopping, sempre fugia de mim, até um dia que ele fugiu, e eu fiquei desesperado. De repente, o serviço de alto-falante do shopping: por gentileza, os pais da criança Mateus, o senhor Miguel e a dona Denisa, o cara nem sabia falar Denisa, a dona Denisa, por favor, comparecer não sei aonde. Falei, achamos o Mateus, né? Aí vamos lá, pegamos o cara, pai, e os caras dando docinho para ele, lá para ver se consolava ele, que estava gritando, né? Preso pulmão. Bom, aí voltamos para o shopping novamente, e estamos andando. E lá o Mateus soltou da minha mão de novo, né? Soltou. Falei, Denise, deixa ele agora. E sabe o que eu fiz? Me escondi dele. E fiquei olhando o Mateus de longe. De novo perdido no shopping. Você imagina a gritaria? A Denise falou assim, vamos lá. Eu falei, não, deixa ele gritar mais um pouco. E eu só de olho nele. Lembra disso? Então Deus faz também isso, entendeu? Às vezes manda você para uma encrenca e solta e deixa lá. E nós só olhando ele de longe lá. E ele gritando lá no meio do shopping, cadê o meu pai? Cadê meu pai? Amém? Mas tudo sob controle. Amém, queridos? Então Deus às vezes faz isso com a gente também, né? Amém? Então Deus também às vezes solta e fala assim, bom, vamos ver o que Ele vai fazer agora. Então, queridos, Deus, né, deixou Josué guerrear. Nós vamos falar povo por povo, guerra por guerra, rei por rei. Cada rei desse era um demônio que ele derrotava. Então, queridos, para nós chegarmos na terra prometida, temos que derrotar um por um. Amém? Então, Deus deu uma terra. Deus está dando para você na terra um novo lar, um novo ano, um novo tempo. Deus está dando para você também, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele também quer dar. Então, amém, queridos? E toda vez que eu falar sobre a terra prometida, pensa na Canaã celestial. Oh, glória, amém, queridos? Olha, a Canaã celestial é a nossa futura casa, é o nosso lar, único e eterno lar. Um dia estaremos com o Senhor. E Ele diz, todo lugar que plantar, que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Que responsabilidade era essa? Que todo lugar que Josué saísse andando e pisando era dele. Amém, queridos? Mas antes, tinha que atravessar o Jordão. Queridos, prestem bem atenção, antes da sua terra prometida existem obstáculos. Antes de você chegar na sua terra prometida, Josué tinha que ir e herdar uma imensa terra, uma gigante terra, mas ele tinha que pôr o pé lá. Só que antes tinha o Jordão. Temos o Jordão.
O que significa isso? Josué tinha que herdar e pisar, mas Josué primeiro tinha que passar com o povo com os pés a seco. Presta bem atenção, queridos. O que significa isso para nós hoje? Significa o seguinte: existem coisas que é você que vai ter que fazer, e não eu, não a tua esposa, não o teu filho. Presta bem atenção, para você chegar na terra prometida, existem coisas que você vai ter que se mexer. Fala isso para o seu vizinho: para você chegar na terra prometida, existem coisas que você vai ter que fazer. É você, fala assim, é você. Oh meu Deus, hein? Então, queridos, presta bem atenção. Foi o primeiro teste dele, foi o primeiro impacto. Então, existem coisas que nós somos testados para fazer. Agora, presta bem atenção: Deus não dá nada além do que você não possa suportar ou resistir. Se Deus dá, é porque você pode fazer. Se Deus colocou na sua mão, vai ter o primeiro teste, vai ter o primeiro dia, vai ter a primeira vez, vai ter a primeira oração, vai ter o primeiro hospital, vai ter o primeiro velório, vai ter o primeiro culto, vai ter o primeiro louvor, vai ter também, em nome de Jesus. Esteja preparado, né, pastora? Eu lembro quando fui visitar o meu primeiro hospital, que eu fiz a primeira capelania. Jesus amado, amém? Eu lembro o meu primeiro casamento que eu fiz, eu tremia igual o noivo. Então, queridos, mas tem a primeira vez, não tem como sair fora. Então, o primeiro teste de Josué era atravessar o Jordão. Esse Jordão devia ser point dos caras lá, né, na época, porque Elias atravessou o Jordão, e Eliseu atrás dele. E aí Elias subiu aos céus, e Eliseu falou para ele, eu quero, como é que é mesmo que ele falou? Peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. E aí então ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias caiu o manto, e aí volta Eliseu e dá de cara com o Jordão de novo, e bate o manto, e o rio abre de novo. Esse rio Jordão devia estar cansado de ficar abrindo para esse povo o tempo todo, não é verdade? E aí então, para Josué, abriu de novo. Então, queridos, presta bem atenção, o rio está lá, só vai abrir quando você for, só vai abrir quando você colocar o pé. Amém? O rio não vai abrir antes de você chegar. Está entendendo, queridos? Significa o quê? Que existem situações que elas vão acontecer só depois que você se dispor a fazer. Está entendendo, queridos? Tem coisas que elas não vão acontecer sozinha, não vai cair do céu. Aliás, a única coisa que caiu do céu são os anjos caídos. Amém, queridos? Então cuidado com isso. Você tem que ir fazer. Então, queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida que você também passará o Jordão. Amém, queridos? Eu queria que você levantasse sua mão bem alto aí, por gentileza. Eu quero profetizar que você vai passar o Jordão. Significa que você vai vencer as dificuldades, significa que você vai vencer as impossibilidades, significa que você vai vencer toda incapacidade sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque o Jordão está na nossa frente, é o obstáculo é aquilo que você não sabe fazer, o obstáculo é aquilo que você tem dificuldade, o obstáculo é aquilo que você não pode comprar, o obstáculo é aquilo que está te atrapalhando, o obstáculo é aquilo que está travando a sua vida. O obstáculo é todo o tranca-rua que existe na nossa vida. Nós vamos orar e ele vai cair em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplaudam o Senhor. Nós vamos tratar o Rio Jordão. Quais são as dificuldades, quais são as impossibilidades e quais são as incapacidades. Nós vamos destrinchar um por um o que é dificuldade, o que é incapacidade e o que é impossibilidade.
Amém, queridos? Nós vamos falar uma por uma esse ano, a ponto de você ver o Jordão abrindo na sua frente e você a caminho da terra prometida. Terceira instrução que ele dá, está no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Olha, queridos, presta minha atenção. Deus pessoalmente falando isso. Deus pessoalmente falando para você: não te deixarei, não te desampararei, serei contigo. Queridos, promessa. Então, o que eles tinham? A promessa e a fé. E as bombas que estão soltando por aí. Amém, queridos? Então, temos promessa e fé. Olha, queridos, presta bem atenção. Esse povo saiu caminhando por uma terra só com a promessa e com a fé. Existem momentos que a única coisa que nós temos é promessa e fé. Mas presta bem atenção. Quem liberou a promessa e fez a promessa não foi bispo Miguel nem pastora Denise, foi Deus. Deus liberou a promessa para você. Amém, queridos? E nós não vamos morrer sem antes viver as promessas, porque ele diz: ninguém te poderá resistir, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ó, queridos, que venha 2018, que venha 2019, que venha o que tiver que vir, porque a promessa é grande. Amém, queridos? Essa promessa, queridos, eu quero declarar que ela está sobre a sua vida, que ela vem para a sua vida, que ela te alcançará, essa promessa em nome de Jesus Cristo. E Deus cumpriu todas fielmente, de ponta a ponta, e assim será contigo também. As promessas ele vai cumprir ponta a ponta, fielmente. Daqui a pouquinho, daqui a algumas horinhas, menos de uma hora, nós viraremos o ano. Eu quero declarar que isso será verdade sobre a sua vida. Amém, queridos? Lembrando que a geração que estava indo e para conquistar era uma geração nova, era a segunda geração, porque a primeira geração morreu no deserto. Presta bem atenção. Eu quero declarar que o deserto não será o teu túmulo, porque nós estamos saindo daqui a pouco. Olha, falta menos de uma hora para nós deixarmos o deserto, e ninguém vai partir nesse tempo em nome de Jesus Cristo, porque nós temos uma terra para conquistar. Nós temos uma terra para conquistar para o reino do Senhor. Amém, queridos? Porém, a nossa geração precisa crer. Porque quem entrou foi quem creu. Quem crê? Se você crê, você verá. Cremos na promessa. Então, queridos, crer na promessa é ter a fé que agrada a Deus. Amém? Porque no mundo, o mundo, queridos, presta bem atenção, pode ser mais rico, pode ser mais forte, pode ser mais poderoso, mas nós temos Deus. Olha, queridos, eu conheço muita gente rica. Vocês não têm ideia quanto. Mas, olha, tudo que eu conheço e vejo, nós, com toda a nossa humildade, nós vivemos melhor que muitos deles. Mas muito melhor do que muitos deles milionários. Então, queridos, olha, o mundo pode ter dinheiro, pode ser rico, pode ter armas, mas nós temos Deus. É o que Josué tinha, Deus, não é, pastora? Pode ter tudo, queridos, mas se não tiver Deus, o povo não tem absolutamente nada. E tem alguns que pensam que tem Deus. Tem alguns que tem um caguete que acha que tem Deus, só porque tem amigo que tem Deus. Está entendendo? Tem um povo que pensa que tem Deus, porque conhece os amigos que tem Deus. Não é verdade, pastora? Então, nós temos Deus. E a quarta instrução está na parte do versículo 7. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi
aos seus pais. Prometi dar aos seus pais. Mais uma vez a promessa, porque prometi aos seus pais. Ser forte, mais uma vez, querido, ser forte e corajoso. Fraco e covarde não herda nada. Fraco e covarde não faz absolutamente nada. Para herdar é preciso obedecer. Eles tiveram que conquistar Jericó, não foi? Eles rodearam, não rodearam? Só rodearam. E eu desconfio que o povo olhava de cima das muralhas e falava: olha, esses crentes piraram, estão rodeando. Rodearam. 1, 2, 7 vezes, todo mundo conhece a história. Na 7ª, 7 vezes. E caiu tudo. Mas aí eles tiveram que entrar para invadir. Entrar para lutar e conquistar. Então, queridos, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Nós vamos rodear, vai cair, mas nós vamos ter que invadir para conquistar, porque o impossível ele faz e o possível fazemos nós. O impossível ele faz derrubar a muralha e o possível somos nós que vamos lá guerrear e conquistar. Agora é o seguinte, se caiu aquela muralha daquele tamanho, o povo estava lá dentro atormentado com tudo isso. E eles entraram e conquistaram, só que não era para pegar absolutamente nada. E não foi bem essa história, amém, queridos? Então, é possível invadir, é possível conquistar. Quinta instrução e praticamente a final. 7ª, versículo 7 no finalzinho ainda. Não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, que é a Bíblia. Antes, medita nele de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Não desviar, não cessar de falar, meditar e fazer conforme está escrito. O que significa isso? Santidade. Amém, queridos? Quem lê, anda em santidade. Quem lê, faz o que está escrito. Então, queridos, ânimo mais santidade. Eu falei isso hoje cedo, né? Ânimo e santidade. Só ânimo, não vamos chegar a lugar nenhum. Tem que haver ânimo e santidade. E aí, queridos, olha, o versículo 7 ainda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quando nós obedecemos a palavra, você pode ir para qualquer lugar, que lá você será bem-sucedido. Versículo 8. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Promessa de novo, fé novamente. Então, queridos, quem quer ser bem-sucedido aí? Levanta a mão. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os que querem ser bem-sucedidos. Então, Pai, nos ajude a praticar Josué 1:7 e Josué 1:8. Nos ajude a praticar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não desviar, a não parar de falar e a meditar todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a fazer conforme está escrito. Ajuda o teu povo, Senhor. Eu sei que para alguns é mais fácil, mas para alguns é mais difícil. Mas, Pai, nós precisamos fazer de igual maneira todos nós. Pai amado, porque nós queremos viver as promessas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E para terminar, versículo 9. Josué 1:9. Não te mandei eu? Não estou, Deus falando, não te mandei eu ser forte e corajoso. 3 vezes você fala, ser forte, 3 vezes Deus fala com Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, queridos, cuidado com a fraqueza. Não te mandei eu ser forte. Fraqueza, cuidado com a fraqueza da carne. Amém, queridos? Cuidado com a fraqueza. Então, queridos, cuidado com o temor. A fraqueza é a carne, e a palavra diz para nós ficarmos longe da aparência do mal. E a palavra também diz, né,
não tereis, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, cuidado com a fraqueza e cuidado com o temor. Existem coisas que você vai ver, que você vai temer. Existem coisas que você vai ver, que você vai falar assim, não vai dar. Existe coisa que você vai ver, que você vai falar assim, meu Deus do céu. Bem que na virada do ano o bispo falou, querido, mas é com você. Você vai atravessar esse Jordão, porque nós vivemos em um mundo 100% tenebroso, mas a palavra diz, ser forte na dificuldade, ser forte no olho do furacão, ser forte na tribulação. Mas bispo, vai ser o ano todo, nós vamos ter luta, queridos, já estamos avisando, teremos luta, mas teremos vitória, amém, queridos? Ninguém vai entregar o terreno para o inimigo, ninguém vai entregar o espaço para o inimigo, nós vamos avançar e conquistar, mesmo no olho do furacão. Lembre-se de onde o Senhor te tirou, mesmo no olho do furacão, lembre-se de onde você veio, mesmo no olho do furacão, lembre-se de onde nós viemos, lembre-se das bênçãos recebidas, lembre-se da promessa, não mandei eu, foi Deus que mandou, você ser forte e corajoso, ninguém te poderá resistir, serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Deus manda você realmente, mas Ele estará sempre junto com você. Fala isso para o seu vizinho, Deus vai te mandar, mas Ele estará sempre junto com você. Então, queridos, presta bem atenção, se Deus vai te mandar, e Ele vai estar sempre com você, então que venha 2018, então que venha as lutas, e venha tudo, vamos apertar o cinto, vamos nos posicionar, porque é o seguinte, estamos a caminho da terra prometida, aliás, estamos a caminho de Canaã, aliás, estamos a caminho de viver todas as nossas promessas, amém, queridos? O Senhor tem para você promessa, hoje, agora, já. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por essa palavra, Senhor, porque nós não vamos nos desanimar, ó Senhor, quero te pedir em especial, Senhor, não nos deixe errar, não nos deixe desanimar, Senhor, não nos deixe temer diante do inimigo, Senhor, nos dê força para a batalha, nos dê estratégia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, obrigado, Senhor, porque não teremos que esperar 400 anos, não teremos que esperar 40 anos, Senhor, nós vamos ver e viver o sobrenatural, prepara-te, porque o Senhor será contigo todos os teus dias, em nome de Jesus Cristo. Guarde essa palavra, aonde você estiver ouvindo, aonde, seja onde for, pela internet, pelo Face, ó Senhor, pelo site, por um CD, por um DVD, eu declaro, essa palavra é verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus.